Vamos ler aqui, irmãos, a partir do verso 17. Marcos 10, verso 17. A palavra, ela diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, a nossa alegria, Pai, é evidente diante do Senhor, pela intensidade da Tua presença em nós, essa alegria que é infindável, essa alegria, essa paz, Tua justiça, Pai, que foi imputada em Cristo por nós, todo o nosso pecado foi colocado em Cristo e Tu imputaste a justiça de Cristo em nós. E nós somos justificados plenamente no Senhor. Como somos gratos ao Senhor, Pai, podemos nos alegrar na salvação do Teu Filho amado, embora Ele sofreu ali dores terríveis, dores horrorosas, que não dá para a nossa mente dimensionar o tamanho do sofrimento. Mas Te damos graças, Pai, porque hoje nós somos um povo liberto. Este era o Teu propósito, o Teu objetivo, nos libertar, nos fazer teus filhos amados. Foi exatamente isso que aconteceu. Então Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, porque verdadeiramente, Pai, nós celebramos a vitória do nosso vitorioso Senhor, do capitão da nossa salvação, daquele que fez tudo por nós, por amor a nós, e Ele nos teve, Pai, nos tem, fomos comprados pelo preço muito alto. Graças Te damos nessa oportunidade, Teu Espírito que inspirou homens a escreverem sobre a Tua direção, abra o nosso coração e entendimento para receber a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, é tão gostoso quando nós abrimos as Escrituras Sagradas. O que nós encontramos aqui? Encontramos a voz de Deus o Pai. É Deus falando conosco, é o Pai falando conosco. E hoje, irmãos, eu quero analisar um pouquinho sobre essa questão da bondade e também quem é o meu próximo. Claro que eu usei esse texto aqui inicialmente, intencionalmente, para mostrar que não há ninguém bom. Quando aquele jovem rico chegou para o Senhor, perguntando, para o nosso amado Senhor, perguntando: que farei para herdar a vida eterna? Antes dessa pergunta ele diz o seguinte: bom mestre. Imagina, irmãos, aquele que é Deus de Deus, Senhor Jesus, que era habitado pelo próprio Pai, pela pessoa do Espírito, respondeu para aquele jovem: olha a condescendência que o nosso amado Senhor Jesus chegou, dizendo para aquele jovem o seguinte: não há ninguém bom, bom só há um, que é Deus. Mas todos os questionamentos que nós fazemos para o nosso amado Senhor, nunca sairemos sem resposta. Por mais tolas que sejam nossas perguntas, Ele tem uma paciência, uma longanimidade, que é um dos atributos dele, que Ele nunca, não vai pensar, irmãos, nunca pense isso do nosso amado Senhor, que Ele é uma pessoa impaciente. Então, Ele responde a todos os nossos questionamentos. E quando nós fazemos qualquer tipo de questionamento a Ele, tenha paciência,
e a certeza de que Ele irá te responder. Porque você foi comprado, você foi justificado. Irmãos, todos nós nascemos neste mundo culpados, já com o pecado em ascendência em nós. E o pecado vai crescendo, vai se multiplicando, e vai chegando até a tampa, até derramar. Agora você imagina, irmãos, vamos pensar aqui, desde o dia que você nasceu, você já nasceu um pecador, e você e eu não fazíamos outra coisa a não ser pecar. Agora você parar para pensar e analisar, se você fosse pontuar os pecados que você se lembra que você já cometeu, eu creio que daria para escrever aí muitos livros de pecados que nós cometemos. São muitos. Ainda que a nossa vida, graças a Deus por isso. Estava questionando com o Pai, por isso que eu disse que Ele sempre responde às nossas orações, os nossos questionamentos. Pai, por que a nossa vida aqui é de 70 anos apenas? Podemos passar, podemos chegar até 120 anos, mas aí vem uma resposta muito agradável da parte do Senhor. Imagina, filho, se eu dou a esta humanidade 120 anos, eu teria que consumi-los eles antes, porque não faz outra coisa a não ser pecar. Então esse é um período de tempo que Ele nos dá para nós conhecermos o Senhor, sermos regenerados e crescermos no Senhor, sermos aperfeiçoados nele. Agora, irmãos, nós trazemos na nossa consciência, antes de conhecer o Senhor, muitos pecados. Então, irmãos, nós somos culpados. E a palavra fala, em Êxodo capítulo 33, que Deus não tem por inocente o culpado. Que coisa triste é isso. Aqueles irmãos, quando Moisés escreveu aquelas palavras, que formou todo o Antigo Testamento, que os profetas leram, e dali também tiraram as lições preciosas, como o apóstolo Paulo também era um cumpridor da lei, mas não tinha a realidade de Cristo. Não adianta nós sabermos a Bíblia, compreendermos a Bíblia, e às vezes até explicar e pregar a Bíblia, se nós não temos a realidade daquilo que ela está dizendo para nós. Não faz sentido isso para nós. Então nós precisamos, em primeiro lugar, sermos justificados. Irmãos, eu estou abrindo aqui um parênteses para nós entrarmos aqui no estudo, muito interessante, que o irmão começou ontem a ministrar aqui, sobre a questão das boas obras, e isso significa que estamos no mesmo espírito, isso é muito interessante, Agora, irmãos, mas eu abri esse parênteses aqui para falar um pouquinho só da nossa justificação. Queridos, precisamos tomar um conhecimento, e Pedro vai lembrar isso de nós, para nós, em sua carta, 1 Pedro 1,9, para nós não nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Qualquer tipo de acusação que venha contra a tua consciência, a tua mente, e Satanás vai usar as pessoas por permissão do Senhor, porque o Senhor precisa, irmão, nos testar para sabermos se nós estamos fundamentados no sacrifício de Jesus Cristo, que envolve também a purificação dos pecados e a justificação. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele crucificou a nossa velha vida, adâmica, pecaminosa. Ele removeu o pecado de nós. Mas e os nossos pecados? Por isso que a obra da cruz é uma obra perfeita e completa e plena, onde não deixa nenhum resquício para vazão, para nenhuma brecha de Satanás. E ele vai lançar os seus dardos, embora ele não possa tocar no Filho de Deus. 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, não pode tocar, mas ele pode lançar os seus dardos inflamados na nossa mente, nos acusando. Então Pedro vai dizer o seguinte: vocês não esqueçam que os vossos pecados foram não apenas perdoados, irmãos, foram purificados. Purificados significa que são puros, que era vermelho nosso pecado, mas que eles se tornaram mais alvo, mais branco do que a neve, alvo mais que a neve. Tem uma canção que é muito linda,
Nós algumas vezes cantamos aqui na mesa do Senhor. Muito interessante. Mas então, irmãos, nunca se esqueçam da verdade da palavra. Como que Jesus venceu Satanás quando ele foi tentado pelo diabo? Citando as Escrituras, está escrito. Então, quando vem algum dardo para te acusar, lembre-se, lança para o diabo. Está escrito que os meus pecados, pelo sangue do Cordeiro, foram plenamente, não perdoados apenas, mas purificados. Irmãos, que gostoso é isso, irmãos, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa consciência. Agora, Cristo, Ele nos justificou. O que significa essa palavra justificação? Tornar uma pessoa justa. Nós éramos condenados, nascemos condenados, e Deus, por ser justo, Ele disse que não inocenta o culpado. Todos nós já nascemos culpados, então Deus tem que nos julgar. Eu e você, nós nascemos condenados, com uma culpa que ninguém poderia nos justificar. Nós não poderíamos pagar para ninguém este preço que foi estipulado pelo Deus da criação. E agora como é que faz? Estamos perdidos, vamos ser mortos eternamente. Estamos perdidos, mas irmãos, mas Cristo veio com uma finalidade maravilhosa de nos justificar. Eu e você, nós fomos absolvidos pelo Senhor. É tão interessante, irmãos, quando eu já participei de alguns julgamentos, e que muitas vezes aquela pessoa estava sendo julgada injustamente, até que se provou pelas vias de fato que ele era inocente. Então o juiz pronunciou uma sentença de liberdade. Levantou, todo mundo se levantou e leu lá aquela sentença, dizendo para o réu: você foi absolvido, você foi declarado inocente. Agora, irmãos, a nossa culpa é diante do Senhor. Então Jesus Cristo, Ele, sendo o nosso fiador, assumiu a nossa dívida, sendo Ele aquele que nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar, Ele se responsabilizou pela sua culpa e pela minha culpa, pela nossa culpa. Irmãos, agora vamos pensar em todos os nossos pecados que foi produzido pelo pecado que habitava em nós. Eram muitos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 38 e 39. Diz assim, irmãos, é para a gente tomar conhecimento disso aqui, irmãos, e ficar bem seguros, bem atentos também. Não, isso aqui não pode ser demovido da nossa mente, irmãos, porque, irmãos, eu penso, porque essa justificação foi do tamanho dele, eu penso que a mesma alegria que eu senti, queria que os irmãos sentissem também. Ele disse assim, verso 38, Atos 13, 38, tomai, pois, irmãos, é para irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste aqui é Jesus. Agora, olha o 39, e por meio dele, de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Que delícia, irmãos! Ele nos justificou de todas as coisas. E nós sabemos que foi um preço muito alto. Romanos 6,7 fala, aquele que está morto, justificado
está do pecado. Agora, Romanos 8,33 vai dizer o seguinte, porque ele já nos advertiu sobre as intenções de Satanás. Ele nem cita o nome de Satanás, ele diz assim, Romanos 8,33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Irmãos, a nossa justificação, ela foi feita do tamanho de Deus. Quem então, se é Deus quem nos justifica, porque foi Deus em Cristo que nos justificou, então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Você, nós somos absolvidos, irmãos, somos livres em Cristo Jesus. E fomos tornados filhos de Deus. E participamos da sua natureza celestial divina. Somos santos em Cristo Jesus. Fechar o parênteses aqui agora, tá bom? Então agora nós vamos analisar um detalhe muito importante. Vamos para Lucas, capítulo 10. Eu queria falar um pouquinho da justificação, porque de manhã eu não tive tempo, o Senhor começou a insistir ao meu coração para que eu comentasse sobre isso aqui. Irmãos, vamos analisar então com detalhes agora essa linda parábola aqui do bom samaritano. Lembrando que nós não somos bom só tem um, que é Deus. Se bom é um, que é Deus, nós somos então mau, mesmo sendo filho de Deus. A nossa alma é muito má, porque lembra que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, então eu sou filho de Deus, vosso Pai, então vós que sois maus, então tira essa mentalidade de que você é uma pessoa boa, porque você não é bom. Bom só tem um, que é Deus. Agora ele nos uniu em Cristo Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então aí o Espírito vem para dentro de nós, então Ele vai trazer para dentro de nós todas as virtudes do nosso Deus e Pai, que começa com o fruto do Espírito, é o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não é nosso, foi colocado em nós, na pessoa de Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, vamos analisar isso aqui com bastante cuidado. Vamos analisar aqui e fazer uma pregação expositiva. Verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos analisar um pouquinho cada um desses versículos aqui. A hora passa muito rápido, nós vamos ser bastante didático também. Primeiro, o intérprete é aquele que lia a lei, interpretava a lei e passava para o povo, ensinava a lei de Deus para o povo. Interessante que quando esses fariseus pregavam, eles não tinham, quem ouvia não era nem um pouquinho edificado, eles tinham medo da lei, porque eles pregavam de uma forma que eles não tinham essa realidade. Então por isso, irmãos, quando alguém está ministrando, nunca vai ser tocado se verdadeiramente aquela pessoa que está ministrando não vive essa realidade. Lembra? Quando os fariseus pregavam, eles eram intérpretes da lei, quando eles falavam, não produzia nenhum efeito, produzia medo. Lembra quando Esdras leu a lei, explicou a lei? Qual foi o resultado? O povo chorava. De longe ouvia aquele choro, mas não era um choro de tristeza, porque ali a lei era para eles se alegrarem, porque ele lia o que estava escrito na lei e explicava, e o povo entendia e se regozijava no Senhor, entende? E a alegria do Senhor era a força daquele povo.
que eles entenderam que a palavra de Deus se tornava a realidade na vida deles, e eles buscavam isso no Senhor. Entende, irmãos, qual que é a diferença aqui daquele que interpreta a lei, de um teólogo muito eficiente que estuda, doutor em teologia, mestrado em teologia? Não estou dizendo que isso não seja bom, é muito bom, mas precisa de viver essa realidade, precisa de viver uma vida de crucificado. Então, ele era o intérprete da lei, e ele foi perguntar para o Senhor. O intuito aqui de pôr Jesus à prova: que farei para herdar a vida eterna? Você percebe que a lei sempre evoca uma ação para fazer algo para ser aceito por Deus? Que farei para herdar a vida eterna? Agora eu fico admirado com a sabedoria de Jesus. Ele disse assim: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Então Jesus fez uma réplica aqui para ele, devolveu para ele a pergunta: como você interpreta a lei? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, vocês acham que esse intérprete da lei respondeu correto ou não correto? Respondeu correto, porque Jesus disse assim, no verso 28, então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Sabe como é que Paulo interpreta isto em Gálatas e em Romanos? Todo aquele que ama ao Senhor, ama seu próximo, tem cumprido a lei. Você quer cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus? São bem simples. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é difícil? Seria difícil se dependesse de nós, mas o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós temos o amor de Deus. Qual é a nossa dificuldade em amar a Deus e amar o nosso próximo? Nenhuma, a não ser que você não seja filho de Deus. Mas se você morreu e ressuscitou com Cristo, o amor de Deus está em você, o amor de Deus está em Cristo, e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é o amor de Deus? O que significa? O amor é uma doação, o amor se importa, o amor é empático, não é antipático. O amor sempre se coloca no lugar do próximo. Como Deus nos amou em Cristo Jesus, o Senhor se colocou, assumiu o nosso lugar. Todas as nossas misérias, as nossas mazelas, Ele levou sobre si no Calvário. Então aqui, Jesus disse para ele: faz isto e viverás. O que Jesus disse para ele aqui? Você conhece muito bem a lei, você conhece muito bem as Escrituras, mas você não vive isso. Faz isto, pratica isso e viverás. Tiago, ele diz assim: irmãos, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós vamos praticar a palavra na suficiência que o Espírito vai nos suprir. Ele não disse lá em Ezequiel 36, verso 27, porém dentro de vós o meu Espírito e farei. Não é nós fazendo, nós tentando obedecer. Uma pessoa que seja um crente não regenerado, ele vai ler a Bíblia, vai tentar cumprir, ele vai desanimar, porque ele não consegue cumprir. Mas Deus vem habitar em nós, colocando o seu Espírito em nós e fazendo a gente andar e observar os seus estatutos e seus juízos. Na energia da carne, irmãos, ninguém consegue viver cristianismo. Continuando aqui. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ele era tão estúpido, tão ignorante, que nem sabia quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Amar o Senhor de toda a tua força, todo o teu coração e o teu próximo. Mas quem é meu próximo? Uma pergunta estúpida para quem era o intérprete da lei. Quem é meu próximo? Às vezes, irmãos, acontece isso conosco. Nós não sabemos quem é o nosso próximo. Quem é o teu próximo, irmão?
Quem que você acha que é o teu próximo que você deve amar como a si mesmo? Então, veja o que Jesus contou aqui. Ele disse assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Você sabe o que significa a palavra Jericó? Lugar de maldição. Sabe o que significa Jerusalém? Jerusalém é lugar de adoração. Este homem, certo homem, não temos o nome dele aqui, descia de Jerusalém para Jericó. E quando nós saímos do lugar de adoração, vamos para o lugar da maldição, vamos colocar aqui, viver a vida neste mundo, o que vai acontecer? Quem que vai nos pegar? Veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Irmãos, é exatamente isso. Por que não fala aqui que não deixou morto? Deixou semi-morto. Porque ele era um cidadão do céu. Saiu do lugar de adoração, como muitas vezes, se distrai de Cristo e vai viver uma vida assim. Não, eu estou na graça, Cristo é minha vida, eu oro, mas não vive a realidade junto com os irmãos, é um perigo terrível. Pessoas assim sempre estão caindo em complicação, sempre tem problemas, sempre tem dificuldades, e não sabe por quê. Ai meu Deus, por que o Senhor me deixou? Não é eu que te deixei, você me deixou. Quando saiu da centralidade da minha família, onde você é, se nós somos cristãos, Atos 2, 46, lembra que está escrito lá? Todos os que creram estavam juntos. Irmãos, vou falar de novo uma coisa aqui. Se você não tem prazer na comunhão do corpo de Cristo, será que você vai para a glória? Será que lá na glória vai ter um lugar especial para você sozinho lá no cantinho? Não vai ter. E conviver com o meio do povo de Deus é terrível, irmãos. Nós somos gente chata pra caramba, né? Nós somos gente esquisita, cada pensamento, cada maneira. Eu penso de um, faço penso de outro, e às vezes ali as nossas opiniões fazem a gente ficar até bravo com o irmão, com a irmã. Mas é bom estar junto. Lembra de Noé? Quando Deus pediu para que ele entrasse na arca, ele e a sua família, os animais já tinham entrado também, os casais, menos os peixes. Quando Deus fechou a tampa da arca, a porta da arca, veio o dilúvio e todos ali foram consumidos. Irmãos, ali na arca você acha que era fácil? Ali na arca, irmãos, os animais faziam ali, defecavam, não tinha latrina, era um lugar bem fedorento, bem difícil, mas é melhor você estar no meio de gente que está crescendo no Senhor, sendo santificado pelo Senhor, do que estar lá fora, onde o juízo de Deus está operando neste mundo. Esse mundo já está condenado e julgado, por quê? Porque se distraiu de Cristo, saiu da centralidade da adoração para buscar os prazeres transitórios do pecado no mundo. Vão perecer, por quê? Porque está escrito, não é um julgamento nosso, mas porque o Senhor disse, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado. Irmãos, este mundo já está condenado. Nós temos que viver uma vida de cruz. O mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Eu vivo para o meu Senhor e não mais outro. Então, saiu da centralidade, deixou semi-morto. Aqui, aquilo que Paulo vai dizer para nós lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não apagueis o espírito. Quando nós saímos do meio do fogo, junto dos irmãos, a nossa vida espiritual começa a se declinar, o espírito em nós começa a se apagar. Por que que o Espírito usou Paulo para escrever aquela palavra? Não apagueis o espírito, porque nós podemos apagar o espírito, como este que Jesus contou aqui, uma realidade para nós, irmãos, bem vigente nos nossos dias, né? Saiu de Jerusalém e foi para Jericó, lugar de maldição,
e foi cair nas mãos do salteador. Você não tenha dúvida, se você saiu da centralidade de Cristo, você vai cair na mão dos salteadores, ainda que seja filho de Deus, mas você vai sofrer. E eles, olha aqui, o que vai acontecer? Depois de lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando o semi-morto. Foi totalmente roubado. Aqui, a questão de roubar aqui está relacionado à força espiritual também. Você se lembra de Oséias? Deixa marcado aqui, vamos lá para Oséias, capítulo 7, versículo 8. Um texto muito interessante, irmãos, que vale a pena a gente dar uma lida nele. Olha o perigo aqui. Capítulo 7, versículo 8 e 9. Muito claro na palavra de Deus. Então, preste atenção. Quando nós saímos da centralidade da adoração, vamos cair lá em Jericó, lugar de maldição. Oséias 7, 8 e 9 diz assim: Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado, assou só de um lado. Agora, olha aqui o versículo 9: estrangeiros. Estrangeiros é quem não pertence à pátria celestial. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe, porque ele diz: eu estou na graça, eu sou um filho de Deus, puxa vida, não, mas vai, estrangeiros lhe comem à força. É como pegar aquele coco verde, coloca um canudinho nele, aquela sua força espiritual é o líquido do coco, a água de coco, e suga todo. O estrangeiro lhe sugam a força e ele não sabe. E o que mais aqui? Também as cãs, cabelo branco, já se espalam sobre ele e ele não sabe. Então o Espírito está apagando gradativamente e ele não sabe. As suas forças espirituais estão sendo consumidas e ele não o sabe, porque saiu da centralidade, descia para o local onde não era para ele estar. Então aqui, irmãos, versículo 31. Casualmente, um levita descia por casualmente um sacerdote, verso 31. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Vendo aquele homem lá, semi-morto, passou de largo. Irmãos, o que significa isso para nós, irmãos? Por que o sacerdote não é um que serve ao Senhor? Nós somos, 1 Pedro 2,9, raça eleita, nação santa, sacerdotes do Senhor. Nós somos reino e sacerdotes de Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui a serviço do Senhor, e o serviço do Senhor é ajudarmos uns aos outros, amando ao Senhor, amando uns aos outros, porque o Senhor que habita em nós não vamos compadecer de ninguém, irmãos. Quando vem alguém pedir ajuda para nós, a gente quer que aquela pessoa lá morra, a gente foge daquela pessoa, mas o Cristo que habita em nós, Ele é o único que se compadece. Nós somos duros, mas o sacerdote era um religioso, ele tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo para atender aquele homem caído, ele passou de largo. Aí, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, porque os levitas também eram alguém que servia e também eram os candidatos a sacerdotes. E segundo alguns eruditos bíblicos, dizem que esse levita aqui viu o sacerdote passando de largo e fez a mesma coisa. Eu tenho muitas coisas para fazer lá na igreja, eu não posso cuidar dessa pessoa aqui. O que vão pensar de mim? Se o sacerdote não fez isso, eu não vou fazer? Lavo as minhas mãos, não é assim? Então, queridos, agora veja aqui, irmãos, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Irmãos, quem pode compadecer de alguém que está caído na sarjeta? Será que é nós? Claro que não, nosso amado Senhor. Quem compadece é Ele, nosso amado Senhor. Olha só, para vocês terem uma ideia, deixa marcado aqui, vamos abrir
Evangelho de João, capítulo 8, verso 48, aqui vai mostrar algo interessante, irmãos. Porque Jesus também foi reconhecido como um samaritano. Ele disse aqui, João 8, 48, responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Dizendo para Jesus aqui, ele é um certo samaritano que se compadece, que ele sabe o que é a miséria do homem, ele sabe o que é o sofrimento do homem, ele sabe o que significa uma vida sem ele, é desesperadora. Então, Jesus era conhecido como samaritano. Vamos voltar lá para o texto. Então, no verso 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho, ali, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Irmãos, agora um detalhe aqui muito interessante, me escute com bastante atenção. Quando fala que Jesus se compadeceu dele, o que isso significa, irmãos? Significa que Deus se tornou homem para cuidar do homem caído. Não tem outra maneira de nós interpretarmos esse texto. Ele se tornou homem para cuidar do homem caído. Quantos da humanidade que estavam caídos? Todos. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Mas nesse todos, ele já sabia desde a fundação do mundo quem iria crer e quem não iria crer. Por isso que é eleitos em Cristo, crerem. Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê. A doutrina da eleição, o eleito de Deus é Cristo. Quem está em Cristo é um eleito de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Porque há muita confusão aí, pessoas brigam, eleição, aquela coisa toda. É coisa simples demais. Deus tem um eleito que é Cristo. Quem nele crê é filho. O testemunho de Deus é este: que Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então é crer no nosso amado Senhor Jesus. Somos eleitos em Cristo. Então Deus o Pai sabia. Entendeu? Aí ele disse assim, verso 34: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, eu também concordo com alguns eruditos bíblicos que essa hospedaria está se referindo à igreja, corpo de Cristo. E ali, observa aqui, que primeiro Jesus, ele trata desse caído. Jesus, o que Jesus aplicou ali? Óleo, uma figura linda do Espírito, óleo. E o vinho, que na Bíblia é um símbolo da alegria, limpou, atou ali todos os ferimentos, restaurou aquele homem e o levou no seu animal e deixou ali na hospedaria e tratou dele. Aqui percebe que na hospedaria e ali na hospedaria, casa de Deus, aquele caído, ferido, machucado foi tratado. Irmãos, a igreja é lugar, não vou dizer que a igreja é hospital, porque isso não é verdade, eu não creio. A igreja não é hospital, a igreja é lugar de edificação, a igreja é a casa de Deus, a igreja é onde Cristo faz os seus depósitos mais ricos, a igreja é o lugar de tratamento. Às vezes, quando vem alguma pessoa toda machucada, ferida, às vezes pela religião, por tantas outras coisas, qual que é a nossa reação? Nós tratamos dessa pessoa, sabe o que nós fazemos, irmãos? Vem cá, aquela pessoa, eu conheço ela, é terrível, aquela pessoa não vale nada,
que lá é um picareta. Mas você acha que ela não veio no lugar certo? Ela veio no lugar dos picaretas. Porque a igreja é lugar de ex-drogado, de ex-prostituta, lugar de gente falida, lugar de gente que não presta, lugar de gente que não vale nada, lugar de arrogantes, de gente metida besta. Jesus, Ele pega essas pessoas e transforma. A transformação, ela acontecerá na nossa vida a partir do novo nascimento. Nasceu de novo, Ele começa uma boa obra em vós. E vai completá-la até o dia de Cristo. Então, quando cai uma tranqueira aqui dentro, vamos abraçar essa tranqueira. Vamos acolher essa tranqueira. Vamos amar essa tranqueira, porque o amor de Deus em nós vai destruir aquela tranqueira e vai transformá-la, ela numa nova criatura. Ela vai entender o evangelho da graça, o evangelho de restauração, de regeneração, de cura, de libertação plena do pecado. Irmãos, nós temos vivido essas realidades, irmãos. Tem tanta gente clamando, irmãos. Hoje, estava conversando com o irmão lá do Paraná. Ele falou para mim o seguinte: olha, eu não vi a hora de chegar essa mensagem aqui. Eu não vejo a hora. Tinha que ter culto todos os dias e gravar e filmar para mandar para nós aqui. Sede da palavra. Ele reuniu os amigos, a família dele. Vamos ouvir aqui. Aquela que nós pregamos hoje de manhã. Mandou um monte de vídeo para mim. Mandou o povo lá reunido. Irmãos, o evangelho que liberta. E essa pessoa, eu conhecia ele. Era uma tranqueira. Talvez ele vai estar ouvindo essa mensagem aqui. Entendeu? Mas bota tranqueira nisso. Porque ele também me conhece, sabe que eu era tranqueira também. Mas o mesmo poder do evangelho que alcançou a mim, alcançou a ele. O mesmo que curou a mim, curou a ele também. Ele está nesse processo. Gente, para Deus, se você ler ali em 2 Crônicas 33, a história de Manassés, vai descobrir que quanto pior é uma pessoa, para Deus é melhor. Porque Deus faz. Tinha ali no estado de São Paulo, um que era satanista e afrontava o Deus, afrontava Cristo, aquela coisa. Hoje está confessando Jesus Cristo como seu Senhor. Para Deus, quanto pior, melhor. Entende, irmãos? É o Deus que pega essas tranqueiras igual a nós, essas manias de grandeza que nós temos, e transforma em santos e amados do Pai. Coloca as suas virtudes em nós, nos dá sabedoria, inteligência e entendimento espiritual, para que este mundo veja em nós as virtudes de Cristo, porque Ele disse que envergonharia a sabedoria deste mundo. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Levou na hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, verso 35, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Aqui vamos colocar aqui, ao tesoureiro, aos administradores do templo, e dizendo: cuida deste homem, porque eu estou suprindo vocês para isso. Gente machucada, ferida, que não tem por onde, irmãos, ser ajudado. A igreja é lugar de acolhimento, irmãos. A igreja é o lugar onde, na casa do Pai, todos podem se alegrar e participar do mesmo banquete, que é a sua palavra. Então, primeiro Ele supriu, presta atenção aqui, igreja. Primeiro Jesus, aqui no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar. Ele vai indenizar muita gente. Percebe? Ele vai voltar. Que alegria saber disso. E está escrito na palavra de Deus. O nosso Cristo, aquele que nos fez morrer junto com Ele,
nos ressuscitou junto com Ele. Ele disse que vai voltar, nas entrelinhas aqui. Então Ele vai suprir a igreja de tudo, para que a igreja supre aqueles caídos, aqueles bandidos, aquelas prostitutas, aqueles maconheiros, aqueles enganadores, gente da pior espécie. Eu estou sendo leve ainda. Ele veio prestigiar, é a especialidade dele. Eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que Ele pode colocar um anseio em nosso coração por Ele, para amá-lo. Como aquele cabra que está lá atrás, lá hoje, pai de uma família, tem uma linda filha, uma esposa, tentou suicídio. Acho que quantas vezes, meu irmão? Uma vez. Era um maconheiro, gente safada da pior espécie. Hoje confessa Cristo. Hoje tem uma família, tem um lar, tem um trabalho, é um varão valoroso. Não é assim que Ele faz conosco, irmãos? Carlinhos, menino que era um macumbeiro da pior espécie. Sabia que ele já foi macumbeiro já? Hoje é habitado pelo Cristo que mora nele. Irmãos, especialidade dele fazer isso. Irmão Ronaldo, lá de Minas Gerais, que era que lá sabia ser tranqueiro. Não vou falar muito dele aqui não, senão depois a justiça pode até procurar ele, mas ele foi curado, restaurado. Ele foi regenerado. Até esses dias ele estava até gorando a minha morte. Falou: irmão Cláudio, e se você morrer, cara, o que nós vamos fazer? Eu falei: não, meu irmão, Deus levantou mais 7.000 aí que fiquem tranquilos. Deus tem levantado pregadores, irmãos. Temos que rogar ao Senhor da Seara que levante homens e mulheres que preguem essa palavra. E louva a Deus, irmãos, porque Deus tem levantado aqui uns irmãos que têm colocado encargo no seu coração para anunciar essa verdade. Então aqui, eu vou te indenizar quando voltar. Agora é interessante, presta atenção. Jesus vai fazer uma pergunta para ele aqui, olha: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Presta atenção. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, ele estava bem ligado no Senhor: o que usou de misericórdia para com ele. Olha aqui o que o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Quem que usou de misericórdia para com ele? Não foi o bom samaritano? Jesus estava contando uma parábola a respeito dele. Porque na primeira parte, esse intérprete da lei, ele falhou. Ele não praticava. Então Jesus deu a ele mais uma chance. Sempre vai ter uma segunda chance, irmãos. Leia depois o livro do profeta Jonas. Segunda vez o Senhor chamou Jonas. Deus não desiste da pessoa, dos seus. Então, ele respondeu o seguinte: o que usou de misericórdia para com ele? Quem que usou de misericórdia com aquele semi-morto? Jesus. Agora veja o que Jesus disse para ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Era para esse intérprete da lei usar de misericórdia? Não. Na lógica aqui parece que é, mas não é. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, já que você sabe que o primeiro e grande mandamento, você conhece a lei, é amar a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, nisso ele falou, Jesus para ele: faz isso e viverás. Então ele falou: mas quem é meu próximo? Ele nem sabia. Então Jesus mostrou para ele uma outra forma dele ser alcançado e herdar a vida eterna. E qual é essa outra? Irmãos, quero que vocês entendam aqui, e quem não entendeu, depois vocês falam comigo. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O que Jesus diz para esse intérprete da lei aqui? Se considere um homem caído, aí tem misericórdia para você. Percebe? Porque aquele intérprete da lei não tinha misericórdia. Então se considere que você é uma pessoa que precisa
de misericórdia. Você se considerando um homem caído, eu posso te alcançar. A graça poderá te alcançar. Então, irmãos, não adianta nós sermos conhecedores da Bíblia se nós não tivermos uma prática na palavra de Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus. Nós queremos ter tanto sucesso, né? Hoje em dia, irmãos, infelizmente é tão duro nós admitirmos isso, que pessoas vão para o Senhor com um desejo excessivo de que o Senhor supra os seus próprios interesses. Eu queria tanto que Deus... Não, irmãos, tudo que o Senhor tem para você, Ele vai lhe conceder. Tudo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então, aquieta o seu coração. Procure se envolver com as coisas do Senhor. E as coisas do Senhor é com vidas. Ele veio para que nós temos vida e vida em abundância. Eu queria ter uma palavra de oração nesse momento. Queria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos orar. Lembrando que o Senhor tem nos chamado, irmãos, a uma vida de praticidade. Não apenas de ter uma mente bitolada de conhecimentos bíblicos, mas de viver a vida cristã em realidade espiritual, em se preocupar com os interesses dos outros e não com os nossos. Ajudar o irmão ou a irmã naquilo que eles precisam, certo? Então vamos, semana antes de viajar, recebi uma mensagem da irmã Geilza, que está com o seu esposo enfermo. Ela disse assim: olha, irmão Cláudio, eu não estou podendo ir na comunidade, não é porque eu não quero ir, porque eu estou aqui com meu marido, ele não está bem, ele está muito mal, ele está com câncer, e nós vamos para Campo Grande. Ela estava muito sôfrega, sabia, sofrendo pra caramba, bastante. Irmãos, sabe, a gente precisa de acolher esses irmãos, ela precisa da nossa ajuda, precisa de estarmos juntos com ela, orar com ele. Quem sabe agora é um tempo dele ter seus olhos abertos, ouvidos abertos, receber o Evangelho da graça e ser salvo. Imagina se uma pessoa, se ele desce para a sepultura sem a vida de Cristo. Irmãos, e eu estava muito incrédulo com relação a ele, mas se talvez terça-feira ele vai ter alta, irmãos, precisamos de visitar essa família, estar com eles e pregar para eles e sofrer junto com eles, certo? Aí você vai descobrir que você não tem problema, irmãos. Nós não temos problemas. Lá em Arapongas vi tantos problemas no meio de tanta gente, que eu pude dizer o seguinte: graças ao Senhor, que problema que eu tenho? Nós não temos problema, irmão. Amém, vamos orar. Pai, graças te damos, porque Tu és um Pai bom, um Pai que cuida de nós, um Pai que tem dado para nós um lar, uma família, e também esta família, Pai bendita do Senhor. Se a gente for parar para pensar, Pai, é tudo tão estranho, né? Nós somos irmãos em Cristo, famílias diferentes, pessoas que vieram de outros estados estão aqui hoje e pertencemos à mesma família. Somos muitas vezes tão estranhos, mas Tu nos amou e nos uniu e mostrou o quanto nós dependemos de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Pai, obrigado por essa semana que se inicia hoje. Obrigado também pela vida do Hélio, Pai, que está muito bem de saúde também, foi totalmente restaurado. O Senhor é um Pai que ouve as nossas orações. Tantos outros, ó Pai, que o Senhor já fez uma obra tão preciosa. Graças te damos, Pai, porque Tu és um Pai maravilhoso. Os cuidados de todos os dias dessa semana está em Tuas mãos. Cada dia a Tua palavra declara que o Senhor trará o cuidado. Abençoa, Pai, toda a nossa cidade, o nosso estado. Traz chuvas, ó Pai, para que muitos agricultores precisam, Pai, de chuva, para ter uma colheita excepcional. Abençoa, Pai, ricamente. Faça isso por misericórdia, por amor do Teu nome. Leva-nos guardado para os nossos lares. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.